Isso, irmãos. Isaías capítulo 5, eu quero compartilhar com você esse trecho aí da palavra de Deus. Nós começamos a compartilhar há algumas semanas o livro de Isaías. O livro de Isaías ele é um livro muito grande, são 66 capítulos, mas é muito interessante toda a lição que Isaías ensina para nós. E como esse livro é atual, o quanto esse livro ele nos exorta ou ele nos desafia a vivermos uma vida na presença do Senhor. Você lembra que Isaías ele profetizou para o reino do sul, para Judá, em que pese ser um profeta do norte, ele profetizou para o sul, por volta do ano 750 a.C., advertindo aquele povo de que eles seriam dominados em algum momento. Mas essas advertências, em alguma medida, elas não surtiram efeito. É interessante porque normalmente nós não aceitamos bem quando nós somos repreendidos ou quando nós somos exortados. Nós temos dificuldades com isso. Nós temos dificuldades quando as pessoas nos confrontam em nossos erros, em nossos pecados, em nossas desobediências. Normalmente nós resistimos a isso. Isaías fez isso. Ele exortou o povo. Mas a coisa ela não funcionou e a gente sabe que futuramente tudo aquilo que ele havia dito que iria acontecer, de fato aconteceu. Mas esse texto do capítulo número 5, ele é muito peculiar. Ele é muito peculiar porque ele inicia o capítulo fazendo uma ilustração. É como se ele contasse uma parábola, ou ele contasse uma história. E depois de ele escrever o versículo 1º e o versículo 2º, que é o texto que eu vou ler com os irmãos, ele faz o desdobramento do raciocínio dele em forma de 6 ais. Ai daquele que não sei o que, ai daquele que não sei o que lá, ai daquele que não sei o que. Então ele fala, ele dá a ideia dele, ele fala o que está acontecendo, e depois ele começa a apontar aonde o povo de Judá estava errando. Ele começa a apontar, olha, vocês estão errando aqui, vocês estão errando aqui, vocês estão falhando aqui. Se vocês prestarem atenção nisso, vocês vão ter condição ou condições de mudarem as coisas. Vocês vão ter condição de fazer com que a realidade de vocês ela seja diferente. Vocês vão ter condições de entrarem por um caminho que vai honrar o Senhor e que vai fazer com o propósito de Deus se cumpra na vida de vocês. E essa palavra propósito, ela é muito importante para nós hoje, por uma razão muito simples. Nós sabemos, via de regra, que existe um propósito universal, geral de Deus, para a vida de todos nós que somos cristãos. Mas nós sabemos, via de regra também, que o Senhor tem propósitos específicos para as nossas vidas, propósitos individuais mesmo. Deus chama um para uma coisa, Deus chama outro para outra coisa, o Espírito Santo dá um dom para um, dá um dom para outro, a fim de que essa multiplicidade, agregada num objetivo comum, consiga fazer com que o reino de Deus avance, com que a igreja se firme. Então Deus tem propósitos para nós. A pergunta que eu faço para você, e você talvez consiga me responder, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Nós sabemos, baseados em Efésios, que o homem foi criado para o louvor da glória de Deus. Esse é o propósito geral de Deus para nós. Agora, qual é o propósito específico de Deus para a sua vida? O que quando você ora, eu sempre comento isso com os irmãos, quando você ora, o que o Espírito de Deus fala ao seu coração? O que Ele ministra à sua vida? Talvez a sua dificuldade hoje, talvez a sua dor, talvez a sua tristeza, talvez as suas dúvidas, elas existam, porque talvez você esteja fora do propósito de Deus para você. Talvez porque você esteja fora, não apenas do propósito geral do Senhor, universal do Senhor para nós, mas de propósitos específicos de Deus para nós. Então Isaías, quando foi escrever sobre isso, ele começou o capítulo 5, versículo 1 e 2, eu vou ler apenas esses 2 versos, ele disse o seguinte: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Você lembra o que era outeiro? Outeiro era como se fosse um pedaço de terra. E o versículo está dizendo que essa terra era muito fértil. Muito fértil. Quem trabalha com plantação sabe disso. A terra tem muito a ver se a plantinha vai crescer ou não.
Mas diz a Bíblia que esse terreno era muito fértil, que esse pedaço de terra era muito fértil. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: não haveria desculpa, não havia desculpa para aquela semente não brotar. Ela tinha todas as condições de fazê-lo. Versículo 2, sachou-a. Você sabe o que é sachar? Sachar é moldar a terra, afofar a terra, preparar a terra. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. O lagar era onde... era uma espécie de uma oficina, onde você imprensava. Se você que vai em Israel, no jardim bíblico, você vai ver isso tudo lá. Lá tem um modelo de como era uma vinha, onde é o lagar, como é que era uma torre de vigília. Tem um jardim bíblico lá que você consegue visualizar isso tudo. Ele diz: edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Vamos todos nós juntos, irmãos, ler o versículo de número 2. Todos nós, vamos lá? Sachou-a. Amém, irmãos? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então o versículo é muito fácil de ser entendido. O dono de uma vinha, ele pegou um pedaço bom de terra, um pedaço fértil de terra, ele preparou, ele fez a sebe, quer dizer, ele fez a cerca, ele preparou a terra, ele afofou a terra, e ele deu todas as condições para que aquela terra desse frutos, ela ajudasse o fruto da vide dar frutos. E passado um tempo, aqueles frutos que tinham todas as condições de serem bons frutos, diz o texto no final do versículo 2 que ele deu uvas bravas. Uva brava, eu não sei se você sabe o que é, mas é uma uva muito amarga. Ela não serve para consumo. Quer dizer, ela deu fruto, mas ela deu um fruto ruim. Ela deu fruto, mas ela não deu um fruto que, digamos, ia abençoar a vida de alguém, ia servir para o sustento de alguém. Ela deu fruto, mas aquele fruto ele era inconsumível. Ele não era apto, ele não era bom para abençoar, para sustentar alguém. Então é interessante você observar o texto, porque ele diz que aquela videira, aquela vide, ela tinha todas as condições de fazer aquilo que era bom, mas ela fez o que era errado. Ela tinha todas as condições de usar bem a oportunidade que ela estava tendo para dar bons frutos, mas ela deu maus frutos. E aí então o texto continua, e aí a gente vai ver como as coisas elas mudam. Versículo 3 diz assim: agora pois, os moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai pois vos peço, entre mim e a minha vinha. É como se o dono da vinha fosse perguntar agora aos moradores de Jerusalém: peraí, quem vocês acham que fez a coisa errada? Quem vocês acham que é o culpado ou responsável pelas uvas bravas que foram geradas ali? E aí versículo 4, perdão. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Tinha todas as condições. São aquelas perguntas que normalmente nós fazemos para os filhos. Eu dou todas as condições para os meus filhos, ou para o meu filho, para a minha filha. Eu crio, eu dei a casa, eu dou a comida, eu dou a roupa, eu pago o colégio, eu pago o médico, eu pago o dentista. Inclusive, quando ele vai sair com a namorada, sou eu que pago o lanche. Eu que dou o dinheiro para pagar o lanche. Já falei com a minha filha lá em casa que no dia que ela começar a namorar, quem vai pagar o lanche dela é o namorado dela. Eu não pago mais nada. O sujeito já vai ser avisado no começo. A partir de hoje, pizza, hambúrguer, é para cinema, é por tua conta. E no dia que eu for, tu vai ter que pagar para mim também. Não, é sério. Já estou avisando aí. Já fica avisado e registrado, diga-se de passagem. A ideia é muito boa. E falo vocês, homens que são pais de filhas, façam o mesmo. É isso, ok? Então o texto está dizendo: eu dou todas as condições. Quem disse amém aqui, meu filho? Graças a Deus, né? Tivesse um apelo, você vinha agora, não vinha? Vinha. Então o texto está dizendo: eu dei todas as condições. Eu dou todas as condições.
mas na hora que vem os frutos, aí estou pegando os filhos agora por ilustração, mas na hora que vem os frutos dos filhos, os frutos são frutos amargos, são uvas bravas. E você fica se perguntando, você pai fica se perguntando, ou você patrão fica se perguntando, ou você que tem um negócio fica se perguntando, você fica perguntando assim, o que mais eu posso fazer para que essa vide, ela dê bons frutos? O que mais eu posso? Eu fiz tudo que eu podia fazer e a coisa não funcionou. Então, na história Deus vai falando isso, o que mais se podia fazer, ainda a minha vinha, que eu não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. E aí, versículo 5, agora pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha, tirarei a sua sebe. O que é que ele está dizendo? Eu vou tirar a cerca, para que a minha vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada, torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela. E aí versículo 7, irmãos, um texto nevrálgico, desafiador para nós. Ele diz, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Deus havia escolhido aquele povo, eleito aquele povo de Israel, para ser um instrumento de bênção para as nações. Deus havia dado a terra, uma terra que manava leite e mel. Deus havia dado todas as condições para ele de se gerirem, de se auto-administrarem. Deus havia dado a lei, Deus havia dado os recursos. Mas o que Deus havia dado mesmo, e era questão primordial na vida deles, era a presença notória do Senhor Deus. De dia, numa nuvem, à noite, numa coluna de fogo. Deus providenciando tudo para que aquele povo avançasse, crescesse e desse frutos. Mas aquele povo decidiu não fazer isso. Em algum momento, as cercas caíram, os muros ruíram, os inimigos entraram, aquele povo foi pisoteado, e os espinhos e os abrolhos passaram a fazer parte daquela vida. Eu não sei, ou daquelas vidas. Eu não sei se isso nos faz com que nós nos identifiquemos com as nossas histórias. Porque quando nós olhamos para esse texto, nós podemos pensar e nós podemos ver que muitas vezes Deus nos deu condições de sermos bem diferentes, de fazermos bem diferentes daquilo que temos feito. E essa ideia ficou tão gravada na mente daquele povo, que 100 anos depois, Jeremias, quando foi escrever, capítulo 2, versículo 21, ele falou a mesma coisa. Eu mesmo plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava, perdão. Interessante, 100 anos depois, Jeremias escreve sobre isso. E essa ideia dessa vide que não frutifica, ela estava tão na mente de Deus, que Deus ainda tinha expectativa que um dia aquele povo mudasse. E Isaías escreveu isso no capítulo 27, versículo 2 e 23, versículo 2 e versículo 3. Naquele dia dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa. Mesmo Deus vendo o caminho que o seu povo tinha tomado, que aquela vide tinha tomado, ele ainda tinha uma expectativa de que aquele povo mudasse seu coração. E essa ilustração, ela vai permear toda a história bíblica, e ela vai entrar lá no Novo Testamento, principalmente lá no texto de Mateus capítulo 21, quando o texto fala dos lavradores maus, que foram dados a ele a prerrogativa de cuidar da vinha. E Mateus vai falar sobre isso, e João principalmente vai falar sobre isso, quando João vai dizer que ele é a videira, que nós somos os ramos, e que sem ele nós nada podemos fazer. Que se nós quisermos dar frutos, bons frutos, não frutos maus, nós precisamos permanecer nele. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo secará. Então, essa ideia da vide que frutifica, da vide que dá frutos,
Davi, que cumpre com o seu propósito, é algo que domina o pensamento do Senhor, é algo que nos alcança e nos atinge também, e que nos faz refletir acerca de qual é o nosso papel como videiras do Senhor. Interessante, se eu pudesse pensar numa frase para sintetizar essa ideia de Deus tem um propósito para a minha vida, Deus cria algo para mim, mas eu faço o inverso. Deus tem algo para a minha vida, mas eu pego aquela bênção que Deus me dá e eu mudo. Eu diria que o Senhor, Ele nos dá condições de viver os seus propósitos. Mas por isso, por essa razão, a gente tem que tomar cuidado para nós não mudarmos as coisas, para nós não deturparmos as coisas. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá para nós termos condições de fazermos daquilo bênção. Só que muitas vezes nós pegamos todas as condições que o Senhor nos dá, todos os pensamentos, os princípios que o Senhor nos proporciona, e nós mudamos isso. Nós passamos a usar isso errado. E aí a gente usa a Bíblia errada. E aí a gente usa a igreja errada para outros fins. E a gente usa o casamento de forma errada. E a gente usa o relacionamento com os nossos pais de forma errada. E a gente usa a liberdade que a gente tem de ir e vir para também fazer coisas erradas. E a gente faz uso, às vezes, da confiança do outro, da palavra do outro, para nós pegarmos a boa fé das pessoas e às vezes também usarmos isso de maneira errada. E o que é triste é que muitas vezes a gente vai se acostumando a usar mal aquilo o que Deus nos dá. Talvez a maior ideia disso seja de Romanos, capítulo 5, versículo 20. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí Paulo pergunta, vamos viver então, vamos pecar muito, para que a graça seja abundante na nossa vida? Paulo diz, de maneira nenhuma. Como vamos viver para o pecado? Nós o que para ele morremos. Como nós vamos usar mal a graça de Deus para fazer aquilo que a nossa carne quer, que os nossos interesses querem, que as nossas intenções desejam? Então o que está acontecendo com o povo de Israel é que ele pega esse propósito lindo de Deus, esse propósito magnífico de Deus, e eles invertem isso. E no dia que eles inverteram as coisas, eles sofreram. O que era para ser uma vida mansa e pacífica, digamos, tornou-se uma vida de tropeços e de espinhos. O que era para ser uma vida tranquila, se tornou uma vida de grandes tribulações. A pergunta que eu vou tentar responder nessa manhã, o que nós vamos fazer? O que esse capítulo 5 vai nos ensinar a fazer? Então, baseado nisso, eu gostaria de sugerir um tema para a nossa reflexão dessa manhã, que é esse que vai aparecer aí para você: a vida cristã ao avesso. Às vezes, nós corremos o risco de pegar aquilo que o Senhor nos dá e nós invertemos, nós mudamos. Porque talvez o nosso coração, ele não esteja definitivamente no Senhor. Então nós mudamos isso. E talvez você pare agora e pense acerca da sua própria vida, e talvez você chegue a essa conclusão: eu peguei aquilo que o Senhor fez por mim e eu mudei. Eu peguei aquele princípio bíblico, bom, benéfico, e eu de alguma forma usei isso de maneira contrária. Eu peguei a liberdade, a confiança que os meus pais me legaram, me deixaram, e eu inverti isso. Mas o que é de grande esperança, irmãos, para nós, é que nós temos condições de reverter as coisas. Nós temos condições de mudar as coisas. Nós ainda temos condições de ser uma vida deleitosa, porque o Senhor tinha essa expectativa acerca de nós, como eu já mencionei aqui em Isaías capítulo 27. Então eu quero rapidamente compartilhar com você 3 lições aí no capítulo de número 5, que são lições muito simples, mas que são bem aplicáveis à nossa vida. A primeira lição que a gente tira desse texto é que uma vida cristã ao avesso, ela pretere o propósito divino de dividir para juntar. A primeira evidência, talvez, de que nós estejamos vivendo fora dos propósitos de Deus,
É quando nós não começamos mais a dividir e a compartilhar as coisas que o Senhor nos confia. E isso está escrito no desdobramento do texto, versículo 8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores do meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade, muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e belas sem moradores. E 10 geiras da vinha, esse versículo interessante, e 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer cheio de semente não dará mais do que um efa. Interessante que o povo de Israel, ele começou a achar que ele poderia pegar as coisas que Deus estava confiando a eles, e eles irem ajuntando para eles. Ele fala de casa em casa, aquela ideia de que nós vamos dominar tudo. Na verdade, nós vamos tomar posse de tudo. Nós vamos fazer com que tudo seja nosso. Eu não vou dividir nada. Isso acontece no meio cristão. Isso acontece em igreja. Gente que quer dominar tudo. Tudo tem que ser do meu jeito. Tudo tem que ser da minha maneira. Eu tenho que interferir em tudo. Eu tenho que mandar em tudo. Tem que ser tudo do meu jeito. E no dia que não é do meu jeito, eu choro, eu faço beicinho, eu reclamo, eu vou embora da igreja. Isso pode acontecer no trabalho. Isso pode acontecer em casa. Interessante que Deus havia dado esse propósito de eles darem bons frutos, para que os outros gozassem de bons frutos. Mas eles começaram a juntar. Eles começaram a juntar para eles. Eles começaram a achar que tudo era deles. Qual foi o resultado disso? O resultado disso é o versículo 10. O resultado disso, o resultado dessa ação, foi o versículo 10. Eu não sei se você sabe, o versículo 10 fala assim: e 10 geiras de vinho não darão mais do que um bato. Uma geira, ela tem entre 19 e 36 hectares. Entre 19 e 36 hectares. Você imagina 360 mil metros quadrados de vinha. Mas ele está dizendo assim: uma geira não dará mais do que um bato. Um bato são 22 litros. Você imagina você fazer uma plantação de centenas de metros quadrados de vinha. E na hora que você pega essa vinha e você passa no moedor, na prensa, que eu lembrei da palavra Getsemane, na prensa dos oliveiros. Quando você passa na prensa, e você pega aquele monte de toneladas de uva, e você na hora que passa, aquela plantação de 19 a 36 hectares de terra, aquilo só dá 22 litros. O resultado dessa avião autocêntrica, ou egocêntrica, perdão, essa ideia de que tem que ser tudo para mim, no final rende muito pouco. E ele continua aqui no texto, ó, e um homer cheio de semente não dará mais do que um efa. Um homer, mais ou menos 370 litros. Um efa é a 10ª parte do homer, 37 litros. É a mesma ideia. O que a palavra de Deus está ensinando para nós é assim: você acha que é você juntando tudo para você? Você pensa que é você acumulando muito? Você pensa que é você fazendo tudo, gerando em seu redor, de maneira que você possa dominar tudo? Olha só o versículo 8. Aí os que ajuntam de casa em casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores do meio da terra. Toda vez, meus irmãos, que nós achamos que a vida gira em nosso redor, ou que tudo gira em nossa função, nós frutificamos muito pouco. É isso que o texto está ensinando para nós. Vocês vão plantar muito, mas não vão colher mais do que um bato. Vocês vão plantar muito, mas não vão dar mais do que 22 litros, ou 36 litros, ou quilos, sei lá. Vocês estão achando que vocês vão acumular e que isso vai render grandes coisas. Ele diz: vocês estão enganados. Aí é que eu me lembrei daquele texto de Ageu, capítulo 1. Você lembra? Ageu, um profeta pós-exílio, que ele está contando a história da reconstrução de Jerusalém. Versículo 9. Esperaste, em Ageu 1:9.
Esperai-vos o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: porque por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Vocês esperaram muito, mas veio a ser pouco. Vocês trouxeram para a minha casa, achando que era muito. Eu com sopro dissipei. Por quê? Porque vocês têm vivido em função de vocês mesmos. Vocês têm vivido em função de vocês mesmos. Muitas vezes, quando a gente fala de dividir, a gente pensa em dinheiro. Muitas vezes, quando a gente fala em dividir, a gente pensa em recurso material. Mas tem muita coisa que a gente recebe e a gente não divide. A gente ouve a palavra de Deus, aquela palavra de Deus abençoa o nosso coração, e a gente não divide isso. A gente sabe a Bíblia, a gente tem o conhecimento bíblico, mas quedamos-nos inertes em dividir isso com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos parentes. Tem muita coisa que a gente recebe de Deus, tem muitas formas de que Deus abençoa a igreja, que Deus abençoa a família, que Deus abençoa o trabalho, que Deus abençoa as nossas mãos para trabalhar. E que muitas vezes nós acabamos retendo para nós, acabamos guardando para nós. E a gente acha, de maneira muito enganosa, que isso vai trazer algum benefício para nós mais na frente, mas não traz. Não traz. Então a pergunta para nós aqui, irmãos, a pergunta para nós aqui é a seguinte: o que o Senhor tem me confiado? O que o Senhor tem me dado, que eu tenho retido? E isso pode ser dinheiro, sim, pode ser bênção material, sim. Mas isso pode ser também conhecimento da palavra de Deus. Isso pode ser também experiências de oração. Isso pode ser também oportunidade de pregarmos a palavra onde quer que nós estejamos. Então Deus olhou para aquele povo e disse para eles: olha, eu estou abençoando tanto vocês, eu estou dando tantas condições para vocês, tantas condições para vocês, tantas condições para vocês, e vocês sequer dividem parte daquilo o que o Senhor lhes dá. É aquela ideia mais ou menos que a menina tem 50 Barbies em casa, e no dia que alguém pede uma Barbie velhinha, que normalmente já está sem perna, sem braço, está mutilado, você pede uma daquelas: não vou dar não, porque é minha. Sabe aquela ideia? Aquela ideia de que às vezes a gente já tem muito, a gente já tem, mas de alguma forma a gente segura aquilo, de alguma forma a gente se apega àquilo, porque no final a gente acha que é aquilo que vai dar paz e segurança para nós. Aí a Bíblia fala: eu estou enganado, as geiras de vocês não vão frutificar, o homem de vocês vão estar esperando muito, vai ser muito pouco. Não é isso? Então a primeira lição que a gente tira é que uma vida cristã ao avesso, ela pretere o propósito divino de dividir para ajuntar. A segunda lição que a gente tira desse capítulo é que uma vida cristã ao avesso pretere o propósito divino de seguir firme para tropeçar. E aí começa aqui no versículo 11 um outro ai. Você vê que eu li o primeiro ai aí no versículo 8. E agora começa aqui no 11 o outro ai. É como se o texto fosse dividido por essas expressões. Ai daquele, ai não sei o quê. E aí versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. E ele continua aqui falando das sequências disso. Liras e harpas, tamborins e flautas, e vinho há nos seus banquetes. Porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras de suas mãos. Portanto o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a cova aumentou o seu apetite, abriu sua boca desmensuradamente. Para lá desce a glória de Jerusalém, o seu tumulto e o seu ruído, que nesse meio folgava. Deus olhou para aquele povo e falou assim: o meu povo, ele desvirtuou os propósitos que eu tinha para ele. Ao invés de seguirem firmes, caminharem firmes, eles se portaram como um bêbado. Eles começaram a se levantar pela manhã e começaram a se embriagar. É lógico que aqui no sentido figurado. E eles perderam o entendimento. Eles começaram a colocar tanta coisa na cabeça deles, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que eles começaram a desprezar a Deus.
Eles começaram a encher a cabeça deles, vamos para a prática, com tanto futebol, com tanta política, com tanta série, com tanto conhecimento secular. Eles começaram a encher a cabeça dele com tantas ocupações, que eles pararam de pensar em Deus. E quando eles pararam de pensar em Deus, eles perderam o entendimento. Eles não consideraram mais a Deus. Versículo 12. Liras e harpas, tamborins e flautas, quer dizer, era uma festa só. Vinham nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor. Isso pode acontecer com a gente, isso pode acontecer com os nossos filhos. Às vezes somos tão abençoados, nossos filhos tão abençoados. Às vezes nós temos tanto, e nós enchemos a cabeça com tanto conhecimento, tanta coisa, que passamos no nosso coração a desconsiderar a Deus. E nós perdemos a sobriedade. Nós ficamos sem entendimento. Oséias 4:6, Mateus capítulo 29, versículo 20. Mateus capítulo 22, versículo 29. O texto é claro sobre o problema de nós não conhecermos a Deus e de não termos entendimento de quem Deus é. A Bíblia é clara quando nós passamos a não considerar mais a Deus na nossa vida. Quando nós passamos a não considerar mais a Deus nos nossos relacionamentos interpessoais, na educação dos nossos filhos, na nossa vida matrimonial. A Bíblia é muito clara o que acontece com a vida de um homem que simplesmente tira Deus dos seus pensamentos, que simplesmente tira Deus da sua vida. A Bíblia é clara, irmãos, em mostrar para nós o que acontece conosco quando Deus não é o centro. Por isso que eu falo para vocês, para mim um versículo central nas Escrituras é Efésios 1:10. Já comentei, se alguém me perguntasse para você qual é o principal versículo da Bíblia, bom, todos são, dos 31.102, todos são. Mas Efésios 1:10 para mim é fantástico, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que são do céu, quanto as que são da terra. É de olharmos, de convergir para Cristo, tudo aquilo que nós somos, nós pensamos e fazemos. Mas quando nós começamos a desconsiderar a Deus para considerar a nós mesmos, acontece o que está escrito no versículo 14. Olha a consequência disso no verso 14. Por isso, a cova aumentou o seu apetite. Olha o que a Bíblia diz quando nós deixamos de ser sóbrios para nos tornarmos loucos. Olha o que a Bíblia diz quando nós deixamos de andar firmes para andarmos como trôpegos. A cova abriu, aumentou o seu apetite. Abriu a sua boca desmesuradamente. E ele diz: para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu tumulto, o seu ruído, quem nesse meio folgava. Agora você pensa que isso muda a glória de Deus? Não. Versículo 16. Mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Veja bem, olha para mim. A minha falta de entendimento, a minha falta de conhecimento de Deus, o meu andar trôpego e a cova aberta para mim, não anula e não afeta quem Deus é. Deus, ele continua sendo o mesmo. Deus não vai mudar porque eu negligenciei sua vontade. Deus não vai mudar porque eu passei a viver fora dos seus propósitos. Deus não vai mudar porque eu escolhi ser um trôpego, ao invés de ser alguém que tem um firme propósito na vida de honrá-lo. Deus não vai mudar. O meu pecado, a minha desobediência, a minha loucura não anula, não afeta quem Deus é. Deus, ele continua sentado no seu trono, soberano, justo, fiel, inalterável. Então, uma coisa que é interessante é que essa vida cristã ao avesso, ela pretere o propósito de Deus de seguir firme para passar a tropeçar. Então eu gostaria que você pensasse em tantas áreas da sua vida. Talvez você pudesse pensar em tantas áreas da sua vida em que você deixou de seguir firme,
em que no meio do caminho você foi uma pessoa vacilante, um vacilão, no sentido de vacilar. Gostaria que você pensasse, talvez, em tantas áreas da sua vida, em que você sabia qual era o propósito de Deus para você, mas você decidiu agir e viver e seguir em conformidade com o seu próprio entendimento errôneo. Eu gostaria que você pensasse, talvez, na maneira como você cria o seu filho, ou na maneira como você leva o seu namoro, ou na maneira como você cultiva a sua vida conjugal. Eu gostaria que você pensasse no propósito de Deus para a sua família, no propósito de Deus para a sua igreja, e você honestamente, você se perguntasse, e você se questionasse em relação a essas coisas. Você tem sido sóbrio, ou você tem sido um louco? E aí você pode fazer uma pesquisa na Bíblia Online, na internet, você abre lá a Bíblia Online, escreve lá sóbrio, e você vai encontrar uma pá de versículos, uma pá de versículos. Pedro escreveu: ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios para o bem das vossas orações. 1 de Pedro capítulo 5, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Quando escreveu a Timóteo, Paulo recomendou: tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Quando ele falou das qualificações do pastor, ele disse: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Quando Pedro escreveu acerca do nosso entendimento, ele disse: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que você está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. 1 de Pedro 1,13. É interessante, meus irmãos, como o Novo Testamento e a palavra de Deus nos exorta a termos sobriedade. É interessante como a palavra de Deus nos exorta a termos entendimento naquilo que nós estamos fazendo. A de nós não nos conformarmos com este século, como Paulo diz em Romanos, mas transformarmos, ou nos transformarmos pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Mas o que aconteceu com aquela vinha? Eles se levantavam pela manhã e eles seguiam a bebedice, e eles continuavam até alta noite, até que o vinho os esquentasse. Aquele povo que era para andar em sobriedade, o povo de Deus, eleito por Deus, escolhido por Deus, que era para ser o povo mais sóbrio da terra, o povo de Deus que ainda hoje deveria ser o povo mais equilibrado desse Brasil, desse mundo. Os crentes do Senhor Jesus, que deveriam ser padrão de sobriedade, de lisura, de equilíbrio para a nossa nação, talvez sejam hoje considerados os mais loucos, os mais sem equilíbrio, os mais desequilibrados. O povo eleito de Deus, que viria ter entendimento para conduzir todas as nações ao redor, em algum momento eles se desviaram, eles tropeçaram, eles pararam a seguir nos propósitos que Deus tinha para a vida deles. Talvez essa seja uma exortação, não sou ninguém para falar isso, ninguém, mas talvez essa seja uma exortação para a igreja evangélica brasileira hoje. Talvez essa seja uma exortação para todos nós, que nós, como povo de Deus hoje, não mais de Israel ali, nação de Israel, mas no Novo Testamento, o povo de Deus na terra. Talvez hoje falte a igreja evangélica no Brasil, não sou ninguém para dizer isso, essa sobriedade que a palavra de Deus está falando aqui. Talvez essa sobriedade, há muito tempo, meus irmãos, nós viramos objeto de chacota pelo mundo, há muito tempo, porque nós que éramos para ser exemplos de bons frutos, em algum momento, frutificamos uvas bravas. Então, uma vida cristã ao avesso é uma vida cristã em que ela, ao invés de seguir esse firme, ela tropeça, ela perde entendimento, ela perde equilíbrio. E aí é legal a gente pensar isso na nossa vida. Aí é legal a gente pensar isso em relação a nós. Quem somos nós nessa história? Como nós temos caminhado nessa história? Como nós temos olhado para a pessoa de nosso Deus? E como temos feito o Senhor
participar em todas as instâncias, em todas as áreas da nossa vida. Uma vida cristã no avesso, é uma vida que pretere isso. A terceira e última lição que nós aprendemos nesse texto, está aí no versículo 18 até o versículo 20. A terceira lição que a gente tira é essa que aparece para você. Uma vida cristã ao avesso, ela pretere o propósito divino de fazer certo, para dissimular. Você sabe o que é o dissimulado, né? O dissimulado é aquele que é o conversinha, o dissimulado é aquele que ele está falando uma coisa para ele, mas ele não está falando aquilo, ele está falando outra coisa. Ele está mostrando uma coisa que ele não é. Ele está demonstrando uma espiritualidade, um desejo que ele não tem. Ele é um enganador, ele é um mentiroso. E aí no versículo 18 começa uma série de ais. E ele diz assim: ai dos que puxam para si iniquidade, com cordas de justiça e o pecado como tirando de carro. E dizem: apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra para que vejamos. Aproxime-se e manifeste o conselho do Santo Israel para que conheçamos. A pessoa, ela puxa o pecado para si. Ela puxa o pecado como por uma corda, viu o texto ali? E ela vive naquela vida dissoluta e ela fica: ah, Senhor, volta. Ah, Senhor, volta para que a gente possa te ver. Ah, como é bom pecar, para que a graça de Deus seja abundante na minha vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Como é bom estarmos no tempo da graça e saber que Deus vai perdoar todos os meus pecados. Ah, como é bom viver dissolutamente, dissimuladamente. Como é bom ficar invertendo as coisas, achando que eu estou fazendo uma grande coisa. E aí, Isaías denuncia isso no versículo 20. E aí, eu posso ler isso com os irmãos? Vamos ler juntos? Isaías 20, vale a pena ler esse texto. Você tem a caneta aí, um amarelinho, um laranjinha, um rosinha, marca aí na sua Bíblia. Vamos ler juntos, versículo 20, todos nós, olha só. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe amargo por doce, e doce por amargo. Versículo 21, vamos lá. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes em seus próprios conceitos. 22, vamos lá. Ai dos que são heróis para beber vinho, e valentes para... 23, os quais por suborno testificam o perverso, e ao justo negam justiça. Precisa explicar alguma coisa nesse texto? Ai daquele que pega a luz e faz dela escuridão. Ai daquele que faz da escuridão luz. Ai daquele que diz que o amargo é doce, e que doce é amargo. Ai daquele, olha para mim, ai daquele que pega os mandamentos, os princípios, os valores do reino de Deus, e deturpam essas coisas. Ai daquele que diz que família é tudo qualquer tipo de ajuntamento. Ai daquele que diz que você pode continuar vivendo pecando porque você é livre. Ai daquele que diz que o corpo é meu e porque o corpo é meu eu faço aquilo que eu quero. Não é isso que a palavra de Deus diz. Ai daquele que se vangloria de que bebe muito. Viu aqui o texto? Ai daquele que se acham heróis para beber vinho. É aquela história que a gente chega segunda-feira no colégio, na universidade, e alguém diga para nós e fala assim: final de semana eu bebi todas, 3 caixas de Heineken, fumei 30 metros de cocaína, fiquei com 20 meninos, beijei 20 vezes na boca no final de semana. Ai daquele que se gloria de coisas que entristecem o coração de Deus. Ai daquele que se gloria daquilo que é errado. O apóstolo Paulo ensinou para nós que quando a gente tem que se gloriar de alguma coisa, a gente tem que se gloriar da cruz de Cristo. Tem teólogos aqui, 3 pastores, eu vou correr o risco de falar alguma coisa errada talvez,
Mas eu acho que é a única vez na Bíblia, não me veio outro texto na cabeça agora, em que um autor nos ensina a nos gloriarmos de alguma coisa. Pelo menos é o que vem na minha cabeça. Ele falou assim: eu vou gloriar nas minhas fraquezas, mas eu vou me gloriar na cruz de Cristo. Então aquelas pessoas, elas pegaram, irmãos, aquilo que era bom e fizeram ruim. Eles fizeram da luz trevas e fizeram das trevas luz. E eles ficaram vivendo simulado. Aí valeria a pena você ler o resto do texto, porque no final o texto bíblico diz que eles seriam consumidos como restolho, versículo 24. Aí eu me lembrei do texto de Obadias, verso 18. A casa de Israel será chama, e a casa de Edom palha. Obadias, versículo 18. Eu me lembrei daquele texto lá. Eu me lembrei daquele texto. Uma vida cristã ao avesso, ela é pretérito do propósito divino de fazer certo, para ser dissimulado. Então, se eu pudesse dar um conselho para você essa manhã, se eu pudesse falar alguma coisa para você essa manhã, eu diria para você: viva no centro dos propósitos de Deus para a sua vida. E o melhor exemplo para nós é o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Deus tinha um propósito para a vida dele. Deus sabia o que queria fazer com ele. E ele tinha consciência do que Deus queria para ele. E ele foi até o final. Então eu gostaria que nessa manhã, você que está aqui na igreja, você que está em casa, você pensasse acerca dos propósitos de Deus para você. No dia que você conheceu o Evangelho, no dia que você foi convidado a aceitar Jesus, e eu acho que isso vai te fazer pensar acerca da sua vida cristã. Eu acho que isso vai te fazer pensar talvez de uma caminhada diferente daqui para frente, porque o melhor lugar para nós estarmos é onde quer que Deus, estar onde quer que Deus queira. E a melhor coisa para nós fazermos é aquilo que Deus quer que nós façamos. Amém, meus irmãos? Vamos ler juntos esse slide aí. A Amanda vai projetar para a gente aí. A gente vai ler esse slide aí bem bonito. Isso, vamos lá todos juntos? Vamos lá? Uma. Apareceu aí? Foi pegadinha, pegadinha. Agora vamos lá. Todos juntos. Vamos lá, bem bonitos. Uma vida. Amém, irmãos? Você quer fazer certo ou errado? Quer fazer certo. Você quer viver em conformidade com os propósitos de Deus? Ou em conformidade com os seus propósitos? Você quer ser uma uva frutífera, doce, gostosa de se comer? Ou você quer ser uma uva brava, amarga, ruim, azeda? Amém? Então nós vamos colocar de pé. Nós vamos louvar a Deus, vamos agradecer ao Senhor pelos propósitos de Deus para mim.